Então, pessoal, continuando aqui com a nossa matemática elementar, hoje a gente vai falar de mais duas operações. No caso aqui, a multiplicação e a divisão de racionais, tá? Números racionais é a mesma coisa que números fracionários, tá? Então, engloba as frações, tudo bem? E como a gente já sabe, se a gente está lidando com números positivos e negativos, né, na hora que você vai fazer multiplicação, primeiro a gente dá ao produto, lembra que produto é o resultado da multiplicação, né? O sinal de positivo, se os fatores, os números que eu estou multiplicando tiverem sinais iguais, ou seja, positivo vezes positivo, negativo vezes negativo, tudo isso aqui vai dar como resultado um número positivo, certo? Ou, se os fatores tiverem sinais contrários, positivo multiplicando o negativo. Isso aqui vai dar um resultado negativo, tudo bem? Aí, para a gente poder trabalhar com frações, né, a gente vai fazer o seguinte, vamos para os exemplos. Primeiro, 4 sétimos vezes 5 meios. Repara que está tudo positivo, não é? Então, primeiro eu acerto o sinal, mais com mais fica mais, né? Lembra que o sinalzinho de mais é opcional, tudo bem? Esse aqui eu vou fazer passo a passo, mas os próximos não há necessidade assim, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, multiplicamos os numeradores das frações dadas. Então, lembra que numerador é o número que está em cima. Então, eu vou fazer 4 vezes 5. Ó, acertei o sinal e fiz numerador vezes numerador. E em seguida, nós multiplicamos os denominadores das frações dadas. Denominador é o número de baixo, 7 e 2. Então, vou fazer 7 vezes 2, certo? Isso aqui vai ser igual. Lembra que quando o número é positivo, não há necessidade de colocar o sinalzinho de mais, né? Se eu fizer aqui, então, 4 vezes 5, eu vou obter 20. 7 vezes 2 dá 14. Então, esse passo a gente já fez. E um negócio bastante importante é o seguinte, sempre que for possível, eu tenho que fazer a simplificação dessa fração para a gente obter uma fração irredutível, né? Lembra que para a gente poder fazer a simplificação, né? O que é simplificação? Dividir numerador e denominador pelo mesmo número, tá? A gente, para facilitar a nossa vida, vou pôr uma observaçãozinha aqui embaixo, tá? A gente pega os números primos para poder fazer esse processo de simplificação, tá? Então, lembrando, os números primos, o 2, depois vem o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. Então, voltando aqui, o que nós percebemos? Que tanto o 20 como o 14 são divisíveis por 2. Então, eu vou lá e divido. 20 por 2 fica 10, 14 por 2 fica 7. Não tem mais ninguém que divida esses dois números ao mesmo tempo. Eu tenho aqui essa fração irredutível, tá bom? Outro exemplo aqui, galera. Mais 2 terços vezes menos 5 sétimos. O que eu faço primeiro? Sinal. Regra de sinal da multiplicação. Então, eu faço mais com menos, fica menos. Aqui eu já vou fazer direto, não vou fazer essa passagem aqui de deixar a multiplicação indicada. Mas o que eu tenho que lembrar? Numerador vezes numerador. Então, 2 vezes 5, 10. E, em seguida, denominador vezes denominador. 3 vezes 7, 21, certo? Repara que não tem ninguém que divida o 10 e o 21 ao mesmo tempo. Então, a gente já tem a nossa fração irredutível, certinho? Mais exemplos aqui, pessoal. 6 quintos negativos vezes 10 terços. Repara que agora eu não coloquei o sinalzinho aqui na frente do 10 terços. Então, a gente já subentende que isso aqui seja positivo, certo? Então, acerto o sinal, menos com mais fica menos, né? Tracinho de fração.
e faço numerador vezes numerador. 6 vezes 10, 60. E em seguida, denominador vezes denominador. 5 vezes 3 é 15, certo? Repara que a gente pode pegar e simplificar, não é? Mantém aqui o negativo. O 60 e o 15, a gente percebe que dá para dividir por 3, né? Se eu for seguir ali a lista dos números primos, 60 dividido por 3 é 20, 15 dividido por 3 é 5, certo? E o que a gente percebe? 20 dá para dividir por 5, não dá? Então, isso aqui vai ser negativo. 20 dividido por 5, 4. Repara que a gente obteve um número inteiro, certinho? Mais um exemplo aqui, ó. Menos 2 terços vezes 5 sétimos negativo. Primeiramente, acerta o sinal. Menos com menos fica mais. Não vou colocar o sinalzinho de mais, porque a gente já sabe que vai dar positivo isso aqui, né? Numerador vezes numerador. 2 vezes 5, 10. Denominador vezes denominador. 3 vezes 7, 21. E olha, deu uma fração irredutível, certinho? Agora aqui, 1/2 vezes 2 terços vezes menos 5 quartos. Ah, eu tenho 3 frações, não tem problema. Acerta o sinal. Positivo com positivo dá positivo, com negativo dá negativo. Vou lá e multiplico todos os numeradores. Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 5, 10. E depois multiplico todos os denominadores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Certo? E essa fração eu percebo que dá para simplificar em cima e embaixo por 2. Mantenho o sinal negativo. 10 dividido por 2 dá 5. 24 por 2 dá 12. Repara que não dá para simplificar mais. Encerramos aqui. Tudo bem? Então, continuando, pessoal. A operação de divisão, ela é bem parecida com a multiplicação, tá? Muda apenas um detalhezinho, que é o seguinte. A gente multiplica, primeiro a gente tem que fazer um acertozinho, né? Que é multiplicar o primeiro número pelo inverso do segundo, tá? Tem gente que gosta de chamar, para ficar mais bonitinho, mais correto, de inverso multiplicativo, tá? Mas não há tanta necessidade de falar isso. Depois que eu peguei e inverti a primeira fração, o resto é igualzinho à multiplicação, né? O que acontece? Como que a gente vai fazer? Pego a primeira fração, menos 1/4, repito ela. Troco a divisão pela multiplicação. E na segunda fração, mantendo o sinal que ela já tem, no caso aqui é negativo, a gente inverte. Quem é denominador vira numerador, quem é numerador vira denominador, certo? Então, repara, só inverter a segunda. Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. O resto vira uma multiplicação de fração normal. Regra de sinal, negativo com negativo fica positivo. É opcional eu colocar o sinalzinho de mais ali, né? E aí eu vou lá e multiplico. Numerador vezes numerador. 1 vezes 3, 3. Denominador com denominador. 4 vezes 2, 8. Certo? Repara que não dá para simplificar. Fração irredutível. Vamos para o próximo. Mais 7/5 dividido por menos 5/3. Repito a primeira. Lembra que quando ela é positiva não há tanto necessidade de botar um sinal. Troco a divisão pela multiplicação. A segunda, sendo negativa, eu mantenho o sinal e inverto. Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vai para baixo, certo? Regra de sinal. Positivo com negativo agora dá uma fração negativa, certo? Multiplico numerador com numerador. 7 vezes 3, 21. E denominador com denominador. 5 vezes 5, 25. Tudo bem? Novamente, fração irredutível. Vou para a próxima. 5/2 negativo dividido por menos 3. Aí você vai falar, nossa, mas esse 3 aqui não tem denominador. Lembra que quando não tem denominador,
Temos um denominador 1 escondidinho ali, não é? E agora a gente continua. Mantém a primeira, ó. Primeira é negativa, menos 5 meios. Troco o sinal de divisão pelo de multiplicação. E a segunda fração eu inverto. Lembra que o 3 está negativo e continua. O denominador que estava escondido é o 1. E o 3 vem para cá como denominador, certo? Regra de sinal. Negativo multiplica negativo, fica positivo. Não há necessidade de botar o sinal. Multiplico numerador com numerador. 5 vezes 1, 5. E depois denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. Fração irredutível, parou por aí. Último exemplo aqui, ó. 4 dividido por menos 3 quintos. Repara que o 4 tem um denominador 1, tá? Eu vou colocar para poder me orientar. 4 inteiros. Multiplico pela segunda fração invertida. Como 3 quintos é negativo, mantém o sinal. 5 vem para cima, 3 vem para baixo. Regra de sinal agora. Mais com menos fica menos. Numerador vezes numerador, 4 vezes 5, 20. Denominador vezes denominador, 1 vezes 3, 3. Certinho, galera? Uma outra coisa que pode aparecer é isso aqui, ó. Comumente, com uma certa frequência, o quociente, né? Quociente é a mesma coisa que divisão, é o resultado da divisão, tá? Então, essa divisão de frações também pode vir indicado por uma fração em que o numerador e o denominador são duas frações. Nossa, que difícil, ó. Eu tenho 2 sétimos sobre 5 oitavos. Tudo bem? Como que isso aqui vai ficar? Eu posso escrever, ó. Isso aqui é um numerador. E lembra que fração é uma representação de divisão, né? Então, é a mesma coisa que 2 sétimos dividido por 5 oitavos. Tudo bem? Passei da forma de fração para a forma de divisão. O resto a gente já sabe. Repito a primeira, 2 sétimos, e multiplico pela segunda invertida. Ó. O 8 vem para cima, o 5 vem para baixo. Certo? Por fim, numerador vezes numerador. Então, 2 vezes 8 é 16. Denominador vezes numerador. Vezes denominador, perdão. 7 vezes 5, 35. Tudo bem? Aqui, repara que eu tenho 1 dividido por 2 terços, não é? Então, fica 1 dividido por 2 terços. O 1 não tem denominador, então eu lembro que ele tem um outro denominador 1 escondidinho aqui, né? Então, eu refaço agora. 1 inteiro. No lugar da divisão, eu ponho multiplicação. E a segunda fração eu inverto. O 2 vem para baixo, 3 vem para cima, certo? Numerador vezes numerador, tá? Então, eu vou ter uma fração como resultado. 1 vezes 3, 3. E denominador vezes denominador. 1 vezes 2, 2. Certo? Novamente, como é uma fração irredutível, não há necessidade de simplificar. Certinho? E bons estudos a todos.